7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso 6º episódio aqui do nosso Otorrino Santecast. 6º episódio, acho que já dá pra gente considerar blogueiro? Sim, eu tô em casa aqui. Já somos oficialmente podcasters? Sim. Bora. Bom, então hoje, sem mais delongas, já vou introduzir o nosso próximo tema. Não precisa mais introdução, todo mundo já se conhece aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema também muito comum. A gente falou sobre algumas infecções, a gente já falou sobre sinusites, sobre amidalites e hoje a gente vai falar sobre otites. Então, já vou começar aqui falando o que seria uma otite. A otite é basicamente uma inflamação, uma infecção do ouvido. E a gente tem basicamente ali, mais fácil da gente dividir em duas partes. A parte de fora, a parte do conduto externo, que a gente chamaria de uma otite externa, e lá dentro do ouvido, para trás do tímpano, o que a gente chamaria de uma otite média. Então, a gente tem basicamente esses dois tipos que são diferentes na forma da fisiopatologia, da origem da doença, e também na forma de tratamento, na forma de manifestação, de sintomas, e é isso que a gente vai conversar a partir de agora. Perfeito. Eu acho que é uma dica, assim, a pessoa fala assim, tá, mas como é que eu consigo saber, sem ir no otorrino, se é uma otite média, uma otite externa? Tem umas diquinhas que a gente pode passar, né? Sim. Claro que não dá para ficar confiando só nisso, né? Mas... Deixando bem claro que é sempre importante que você procure o seu otorrino. Sim, procure, pelo amor de Deus. Procure a gente, de preferência. Então, a otite externa, ela pega a pele do ouvido. Então, normalmente... é aquela lá depois de uma exposição que você manipula aqui e você já sente dor. Uhum. Porque você está manipulando indiretamente a pele do ouvido. E geralmente tem uma dor importante ao toque, né? Você tocando o ouvido que está inflamado, geralmente já sente dor. Exatamente. Já a otite média, ela tem secreção lá dentro. Então, você vai sentir o ouvido tampado, sensação de líquido no ouvido. Então, a audição dá uma queda junto. Isso. Na verdade, assim, então, já vamos entrar falando desses quadros de otite. Eu vou começar falando da otite externa. Então, essa inflamação da parte de fora do ouvido, esse canal externo, geralmente é exposição à água, né? Então, essa otite externa é muito comum a gente chamar de otite do nadador. Geralmente o paciente que fica muito tempo ali na piscina, às vezes a água, o cloro acaba irritando ali a pele do conduto auditivo e facilita às vezes a entrada de alguma bactéria que pode acabar inflamando. E aí o que acontece? A partir do momento que esse conduto auditivo está inflamado, está infeccionado, os principais sintomas, dor, e geralmente dor ao toque, então palpa aqui nessa região anterior que a gente chama de tragos, mexe o ouvido, isso dói. É muito comum, às vezes, os pacientes falam, nossa, se eu vou dormir, vou deitar no travesseiro, meu ouvido já dói. Eu lembro uma vez uma mãe que me falou, nossa, eu fui tirar a camiseta dele, assim, só encostou no ouvido, ele já sentiu dor. Uhum. Então, essa dor local ao toque geralmente faz a gente suspeitar dessa otite externa. E é claro, tendo esse antecedente aí de exposição à água. Voltou da praia também, né? Isso, né? Geralmente é muito comum no verão. Agora até no inverno deu uma baixada que o povo não quer muito ir pra piscina, né? Pra praia. Mas no verão, janeiro lá, é certeza. Pelo menos um por dia no consultório a gente acaba atendendo, né? Pelo menos. E a partir do momento em que esse conduto ele tá todo inflamado, tá todo inchado, né? Ele pode ter uma redução da audição, não tanto quanto na otite média, né? Que geralmente está mais prejudicado. Mas a partir do momento que o conduto está inchado, ele diminui um pouquinho o espaço ali para passagem de ar. O paciente pode ter um abafamento. E outra coisa que pode acontecer é esse conduto ali inflamado, às vezes ele começa a produzir um pouquinho de secreção, um pouquinho de pus. Então, às vezes, é difícil chegar a vazar, né, uma otite externa, mas o paciente tem a sensação de umidade. Às vezes ele encosta ou coloca o dedo, ele sente que está úmido. Uma boa dica aí, realmente, depois conforme vai evoluindo, mesmo essa aí do nadador, ela dá a sensação do ouvido fechado e pode tampar a audição. Uhum. Uma dica, não dá para se basear nisso, de novo. O quadro da otite média, ele começa com abafamento e com a queda da audição, e aí vai para dor. Isso. O quadro da otite externa, ele começa a doer e conforme ele evolui, tampa. Exato, então, assim, exatamente. Talvez uma dica boa. Isso. E a otite externa ainda, né, a gente falou sobre a exposição à água, que geralmente é uma das formas mais comuns de desencadear esse tipo de infecção, mas também é muito comum, às vezes, aquele paciente que tem muita coceira, aquele paciente que tem um tipo de dermatite, de eczema do ouvido. Então, aquele paciente que o ouvido mesmo fica descamando, formando aquelas casquinhas, geralmente eles têm muita coceira. Então, tem paciente que
coça ali, coloca unha, o paciente coloca a chave do carro, a caneta Nossa, ali. chave do carro. Grampo e chave do carro. Já ouvi cada coisa, né? Grampo de cabelo. Aí isso machuca, né? A pele do nosso conduto ali, ela é muito fina. Então, justamente por isso que ela é, às vezes, muito suscetível a ter essas infecções. A partir do momento que tem um prurido ali, uma coceira, um trauma grande, você abre uma porta de entrada, pode infeccionar e pode causar esse tipo de infecção, né? E aí, assim, como eu falei, ela tem uma origem totalmente diferente da otite média e o tratamento também acaba sendo diferente. Como a gente falou, essa infecção, ela está localizada só na parte de fora do ouvido. Então, geralmente, só o uso de antibiótico tópico, você pingando antibiótico ali por fora no conduto, você já consegue, às vezes, controlar, melhorar esse quadro, né? Salvo algumas exceções, daqui a pouco a gente comenta, aí, eventualmente, a gente acaba pensando no antibiótico oral. Mas, geralmente, né, um quadro ali leve, não muito complicado, geralmente o antibiótico tópico já costuma resolver, né? Exatamente. É uma regrinha. Quando a infecção é por fora, você trata parecido com infecções de pele, que normalmente você passa Local. Quando ela é lá dentro da membrana, se ela vem do resfriado, você vai tratar bem parecido com uma sinusite. Isso. Né? E assim, se a gente for pensar, é até muito melhor, muito mais fácil, né? A tua infecção tá aqui, tá no conduto, tá fácil de acessar. Então, o antibiótico tópico, você tá indo direto ali no local da infecção, né? Algumas exceções que às vezes podem ter algum quadro mais grave, né? Mas isso é exceção da exceção, assim. É bem raro a gente ver no dia a dia. Às vezes, aquele paciente que tem algum tipo de imunossupressão, ou às vezes um paciente que tem uma diabetes descompensada, né? Não controla bem esse diabetes. Às vezes, essa infecção que está localizada ali no conduto pode acabar avançando ali para outros ossos do ouvido e aí causar uma infecção muito mais severa, muito mais complicada, mas isso não é nada comum. Até aproveitando e emendando nisso, uma das perguntas que a gente pegou, internet, Instagram, era quando que a otite é preocupante, tá? Boa. Eu gosto de pensar assim, a otite ela vai ter um quadro de dor, que aí você inicia o tratamento, ela vai progressivamente diminuindo com o abafamento da audição. Qualquer coisa que foge disso, já acende uma luz. Tá? Então, por exemplo, tive uma febre alta pela otite. Igual eu comentei da outra vez, quem vai causar febre, que é do estado geral, é toxina na corrente sanguínea. Lá dentro do ouvido, a secreção está parada ali no meio, não está na corrente sanguínea. Então, você vai ter mais efeitos mecânicos da secreção do que toxina na corrente sanguínea. Então, não é para dar um quadro muito alto de febre, não é para dar uma queda do estado geral, uma rigidez. Então, qualquer um desses sintomas que difere... Fugiu do padrão. Olha, começou a vazar muito o ouvido. Saiu sangue do ouvido. Começou a inchar aqui atrás da orelha. Ele começou queda do estado geral por causa da otite. Tontura. Boa. Pô, paralisia de algum músculo da face. Exatamente. Aí você já dá o cartão vermelho. Esse é um paciente, uma criança ou um adulto que vai para o pronto-socorro. Não é um quadro simples, habitual de otite. Agora, eu tô com uma otite, eu tô com uma dor, um abafamento no ouvido, comecei a fazer um tratamento, eu tô com a dor ainda, só que ela tá melhorando aos poucos. É preocupante? Não. Mantenha o tratamento. É sempre bom que aí o profissional que atenda, ele tenha um plano de tratamento, né? Então, por exemplo, olha, em 48 horas você tem que estar assim, assado. Até juntando... Você saber o que esperar, né? Da evolução da doença e a melhora com o tratamento que você tá propondo. Exatamente. E eu vou até emendar uma pergunta que tinham feito assim. Eu comecei a fazer um tratamento para otite, tá? Tava resfriado, senti o ouvido tampado, começou a ter dor, tá? Então, provavelmente a secreção infeccionou. Começou a fazer um tratamento e melhorou a dor, só que continua com o ouvido entupido. Então, assim, eu preciso me preocupar? O que normalmente acontece? Esses são casos de infecção lá dentro do ouvido, né, otite média. Já é diferente. Então, acumulou secreção atrás do tímpano. A secreção, ela tem açúcar, ela tem um carboidrato ali dentro. E açúcar, onde tem bactéria, vai infeccionar. Essa secreção parada, eu costumo falar, é um meio de cultura. Meio de cultura. Na hora que ela infecciona, começa a produzir pus, estica a membrana,
Fez o tratamento, melhorou, tá, você esterilizou, mas a secreção tá lá. E ela vai drenando pelo nariz aos poucos. Isso pode demorar de 7 até mais do que 14 dias para ter essa melhora. Para limpar o ouvido, Pra sair toda limpar. essa secreção, né? Enquanto tiver, você vai ficar com o ouvido abafado. Mesmo assim, se você tiver condição, o ideal é sempre fazer um exame da audição. Por quê? Porque alguns quadros virais podem atacar o nervo do ouvido. Então, abafamento da audição, fez o tratamento, não está melhorando, não precisa ficar preocupado, é comum, mas faça um exame de audição só para confirmar. Resumindo, uma audição alterada de forma persistente após qualquer quadro de infecção no ouvido acende um alerta, no mínimo. Exatamente. Né? É bom procurar uma avaliação e fazer uma avaliação auditiva. E até mesmo a otite relacionada à piscina, a otite externa, ela pode, por quê? Porque quando você tem a secreção, você tem a bactéria, ela produz como se fosse um macerado. E isso aí pode tampar o ouvido. Isso. Igual acontece com a cera. Exato. Então você tratou, já melhorou, só que o ouvido está entupido e às vezes precisa fazer uma limpeza. E às vezes até antes, né? Pensando na limpeza, nesse caso, para melhorar a audição, mas até pensando em tratamento, né? Se a gente não limpa, como a gente falou antes, o tratamento é com antibiótico tópico. Para que o antibiótico tópico faça efeito, ele precisa conseguir chegar no ouvido. Se tá cheio de secreção, cheio de macerado ali, esse antibiótico vai pingar no macerado e vai escorrer para fora, não vai entrar lá dentro do ouvido. Então é importante, às vezes, fazer uma limpeza, tirar toda essa secreção, para que aí realmente o antibiótico consiga entrar lá dentro e fazer efeito. E eu acho que uma coisa interessante também, que eu lembrei agora, a gente falou isso quando a gente falou sobre otites. Então, qualquer caso assim que fugiu muito do habitual, você está pensando numa complicação, teve ali uma paralisia de nervo facial, né? Teve paralisia dos músculos da face, tontura. Então, é um quadro que já é diferente. Nesses casos complicados, a gente acaba pensando em fazer um exame de imagem, para a gente tentar entender como que está essa infecção. Se ela está se estendendo, está saindo só de onde a gente imagina que está. Essencialmente, o diagnóstico dessas otites é clínico, né? É a gente conversar com o paciente, a história clínica dele, tem os sintomas ali compatíveis e o exame, né? É muito fácil da gente ver ali, examinando, a gente consegue saber, não, está inflamada a parte externa do conduto. Não, esse tímpano está abaulado, está alterado. Então, o diagnóstico é clínico, a gente não precisa de exames de imagem. Mas nos casos onde aí começa a fugir do padrão, aí nesses casos vale a pena a gente pensar no auxílio de algum exame de imagem para a gente entender melhor o que está acontecendo, né? Exatamente, principalmente se o paciente estiver nos extremos da vida. Ou um paciente muito novo, ou um paciente já mais idoso. Então, abaixo de 2 anos não se brinca, né? A criança evolui muito rápido. Sim. Né? Então, entre você ter uma criança que está com um quadro super comum de otite e ter uma criança com uma complicação, muitas vezes é 48 horas. Então, é aquilo. É muito importante sempre, fugiu do padrão, acende um alerta. Já ir no médico, o médico percebeu pelo exame, falou, não tá legal. Exame de imagem, que é aquilo, para que se trate e resolva logo e não chegue nessas complicações. Deixar complicar, que podem ter complicações potencialmente sérias, né? A gente já fala mais sobre isso. Bom, você entrou ali, você falou sobre ter o cuidado em bebês, né? Então, a gente falou bastante aqui sobre a otite externa, da parte de fora do ouvido, mas em bebês, justamente, é como outro tipo de otite, que é a otite média. A otite média, então, seria uma otite que fica lá dentro do ouvido, então, atrás do tímpano. E aí, o que acontece? Foi mais ou menos o que você falou, né? A partir do momento que começa a ter alguma infecção lá dentro, então o nosso ouvido, eu costumo falar assim, ele é uma caixinha fechada e ele não tem muito espaço. Se começa a acumular secreção ali, uma hora isso vai fazendo pressão e aí isso acaba distendendo o tímpano e isso gera muita dor, né? Geralmente, assim, a gente vai falar sobre o quadro clínico completo, mas quando o paciente está com um quadro de otite, é aquela criança que chora, grita, berra, a mãe fala, nossa, ele acordou berrando à noite porque estava morrendo de dor. E geralmente dói bastante, né? Eu nunca tive otite, mas quem teve fala que dói pra caramba. E às vezes é
tanta pressão que aí o tímpano rompe e aí começa a vazar aquela secreção, né? Geralmente é mais ou menos isso que acontece na otite média, né? Diferente da otite externa. Mas eu acho que é interessante a gente comentar sobre o quadro clínico, o que desencadeia essa otite média. A gente falou sobre a otite externa, que é geralmente ou algum trauma na parte de fora, ou a exposição à água. Falei um pouco sobre o que leva à otite média. Tá. Então, essa é a mais comum nas crianças, no inverno, aquele paciente em idade escolar, tá? Então, o pai da criança aqui é o nariz, tá? Então, nós temos essa comunicação do nariz com o ouvido, igual acontece com os seios da face. Se o nariz está com secreção, existe a chance dessa secreção voltar para o ouvido. Secreção parada, onde tem bactéria, vai infeccionar, tá? Então, o ponto-chave, olha, meu filho está tendo muita otite, o meu filho ele teve aí uma otite muito forte. Você tem que entender que o ouvido, ele não é a causa, ele é a consequência, ele é a vítima. Sim. Tá? Então, primeira coisa, se você quer evitar problemas no ouvido, trate o nariz. Melhore o nariz. Meu filho está tendo recorrências. Olhe de novo pro nariz. Ou você vai estar tendo um problema de rinite que não está controlado, ou você às vezes vai ter uma adenoide que, ou por infecção crônica, ou por ela fechar a comunicação com o ouvido, está fazendo com que essa secreção fique parada. Exato. Então, quando a gente pensa em otite média, que é aquela que normalmente dá em idade escolar, entenda que o problema é no nariz. Perfeito. Então, se você quer ter qualquer sucesso no tratamento, trate o nariz. Tá? O que pode causar sinusites, rinite não tratada, aumento da adenoide, e o que poderia piorar uma otite seria o quê? Qualquer coisa que piorar o nariz, ou aí é uma única situação, que eu fico até com receio de falar isso, que é da lavagem nasal. Eu sou fã da lavagem nasal. Ela fez com que meus filhos usassem muito pouco antibiótico. Só que tem uma situação em que a lavagem nasal pode ser prejudicial, que é na otite. Então imagina que seu ouvido já está cheio de secreção. Quando você lava o nariz, um pouco do soro acaba entrando nos seios da face, acaba indo para o ouvido, o que não tem problema nenhum. Só que se você já tem secreção tampando o ouvido, quando a secreção vai entrar, a secreção empurra, o soro empurra a secreção e você faz como se fosse um mecanismo de pistão. Então toda a pressão que você coloca aqui é transferida para a membrana. Isso pode dar dor e se você fizer muita força, pode até causar uma perfuração. Então, no caso de uma otite, então seu filho está com uma otite naquele momento, tomar muito cuidado, fazer com pouquíssima pressão ou usar métodos que não fazem pressão. Como o spray. O spray, aquelas Gás chaleirinhas, o lota. Tem alguns mecanismos que você pode fazer a lavagem e que vão causar pouca pressão ali no ouvido. Ótimo. Eu acho que essa observação aí é bem importante. Eu atendi hoje, inclusive, uma mãe que ela ficou preocupada com isso. Cara, você descreveu exatamente o caso dela. É uma criança, ela não tem 2 anos. E aí a mãe veio por queixa de otite de repetição. Volta e meia estava usando antibiótico por conta de otite. E aí, investigando, assim, a gente vê que tem alguns fatores de risco, digamos assim, que facilitem a crianças pequenas terem otite média. Primeiro eles estão em amadurecimento do sistema imunológico deles, né? Então, eles ficam mais suscetíveis mesmo a algumas infecções. E, principalmente, se essas crianças pequenas, elas já estão frequentando algum ambiente, por exemplo, a creche, a escolinha. Chega você falou, essa época do ano, inverno, é normal, vai estar circulando um monte de vírus ali, tá frio, as portas das janelas ficam fechadas, então os vírus circulam mais, essas crianças vão ter mais resfriados, que eventualmente podem complicar para esses quadros. Outras situações também que às vezes podem facilitar, né? Às vezes a criança que não conseguiu amamentar por muito tempo, às vezes a criança que está exposta num ambiente com alguma pessoa que fuma, o tabagismo, tudo isso às vezes pensando numa condição que influencia a piora da mucosa nasal.
E essa criança, por coincidência, ela tinha essa rinite que não estava controlada. E a mãe até me perguntou, doutor, e a lavagem, eu posso fazer? Porque eu fico com receio, porque meu filho tem essas otites, eu fico com receio se eu devo ou não fazer. Então, acho que você foi bem cirúrgico aí na sua colocação. Eu acho que a criança que está na vigência de uma otite média, então, olhou ali, o médico viu, está inflamado, está infeccionado, ela está com dor, não dá para você fazer a lavagem com pressão, né? Normalmente essa criança que está com otite, ela vai ter um quadro nasal associado. Acho que a lavagem nasal ainda tem o seu valor para limpeza, mas muito cuidado com a pressão, né? Aí é diferente aquela história que às vezes, teve até um outro amigo meu que perguntou, que tá na moda, às vezes vem aí no Instagram, estão comentando, que a lavagem nasal causa otite. A lavagem nasal como causador de otite, até poderia, mas eu não acho que seja uma causa tão comum assim. De novo, naquilo que você falou, a lavagem nasal com alto volume, ela é excelente. Então, a lavagem nasal com alto volume seria o quê? As garrafinhas, a seringa, o lota. Só que todos esses dispositivos de alto volume, eles não devem ser usados com pressão. Mesmo não estando na vigência de um quadro de otite, se você usa pressão, você pode às vezes deslocar um pouquinho de soro lá para o ouvido. E aí isso vai causar um desconforto imediato. Mas isso causar uma otite, eu acho muito difícil, né? Até porque se essa criança não tiver nada, né? Tô lavando por hábito, para sempre manter esse nariz limpo. Esse soro, teoricamente, é para ser uma secreção limpa, um líquido limpo, né? Ele não vai estar jogando bactéria diferente de você lavar na vigência de uma sinusite, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. A lavagem, resumindo, né? A lavagem na vigência de uma otite, usar sem pressão. E sempre sem pressão, né? O alto volume. Mas a lavagem nasal, ela é um procedimento seguro. Acho que é isso que eu quero dizer resumindo. Ela é um procedimento seguro desde que seja feita da forma correta. Então, acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho esse medo da lavagem nasal. Foi o que você falou. Ela tem muitos benefícios, contanto que seja feita da maneira correta. Eu vou até falar assim, agora eu vou falar uma opinião pessoal. Eu acho que sim, você fazer a lavagem nasal vai ter riscos? Sim. Não fazer nada não é isento de risco. Se você tem uma criança, e eu falo como pai, tem uma criança em idade escolar, você não lavar o ouvido do seu filho... O nariz, desculpa, tô com o ouvido na cabeça. Vai ter uma consequência. Você vai ter sinusites. Cada resfriado, em vez de ser 95% dos quadros virais, a maioria vai evoluir para um quadro bacteriano. E cada sinusite tem um risco de dar otite. Então, às vezes você está com medo de ter uma complicação raríssima e acaba tendo uma consequência frequente. Então, eu acho que mudou o jogo em casa, lavar o nariz. Então, assim, eu recomendo muito, mas é aquilo, tem que tomar cuidado com a pressão. Aí você tem mecanismos. Você falou, olha, tem muita gente que fala que causou por conta da lavagem. O que acontece? Normalmente tem um viés muito grande, porque você lava quando você está resfriado. Perfeito. E o resfriado é a principal causa da otite. Exatamente, é isso aí. Então, sempre faz assim, eu lavo o ouvido do meu filho, comecei com uma otite. Se você vai num profissional, muitas vezes, que ele está despreparado, fala assim, eu estava com o nariz trancado, tô lavando, tá com uma otite. Aí fala, você jogou a secreção pro ouvido. A evolução da otite média vem do resfriado. Exato. Então, você sempre vai ter. Então, sempre vai ter a brecha para acusar a lavagem. Mas realmente é uma questão física. A tuba auditiva, a pressão que você precisaria fazer para carregar uma secreção espessa pela tuba auditiva seria alta, né? Ridiculamente alta, e o ar e os fluidos sempre vão respeitar a lei. Eles vão por onde tem menos resistência. Então, eu acho assim, é uma coisa mais teórica do que prática a secreção voltar. Sim. E você comentou agora uma coisa sobre a tuba auditiva, que eu acho que é algo importante da gente comentar também. Que aí, essa questão da tuba auditiva entra como um dos fatores que favorecem crianças pequenas terem mais otites do que adultos. Então, quando a gente é pequeno, né, a gente tem esse canal, a gente tá falando da tuba auditiva, o que é? É o canalzinho que comunica o ouvido com a parte de trás do nariz. E esse canalzinho, ele serve para drenar toda a secreção do ouvido, para deixar o ouvido aerado, ventilado, regular a pressão dentro e fora do ouvido.
Beleza. Quando a gente tem essa disfunção da tuba auditiva, a gente pode ter problemas no ouvido. Na criança, o que acontece? Essa tuba auditiva, ela tem uma posição mais horizontalizada, né? Então, favorece toda a secreção do nariz, às vezes já refluir direto ali para o ouvido. Já no adulto, ela vai inclinando um pouquinho mais. Então, o adulto já tem um mecanismo de proteção para justamente evitar essa ida de secreção do nariz para o ouvido. A criança, por essa posição anatômica mesmo, da tuba auditiva ser mais horizontal, também já acaba sendo mais predisposta e tem mais essa facilidade. E aí entra outra coisa também, que eu acho que é bom a gente comentar. Geralmente essas crianças menores que têm otites, às vezes é a criança que ainda está amamentando ou ainda está mamando na mamadeira. Às vezes, né, essa criança ela dorme completamente deitada, eventualmente se tem refluxo, se tem regurgitação, se isso voltar, né, a ponto de, às vezes, sair pelo nariz e pela boca, tem a chance de isso atingir a tuba auditiva e, eventualmente, tá jogando algum pouco de inflamação de conteúdo ácido e predispor, às vezes, a otite. Não é tão comum assim, mas a gente sabe que, às vezes, a posição completamente deitada, né, sem nenhum tipo de elevação ali da cabeça, na criança que mama poderia, às vezes, também facilitar essas infecções de repetição. Sim, né? Principalmente se for mamadeira. Né? Isso. Existe um certo efeito protetor o movimento que você faz para amamentar no peito, ele até protege um pouco o ouvido, só que se você mama e depois continua deitado, o refluxo pode causar. Acontecer igual. Então, uma regra que eu sempre falo para os pacientes, menor de 1 ano, principal causa de tanto secreção no nariz quanto otite. Refluxo vai estar lá em cima e rinite. Conforme vai ficando mais velho, o refluxo vai diminuindo a participação e a rinite vai subindo junto com o aparecimento da adenoide. Então, o nariz sempre vai ser o causador. Quem piora o nariz no começo vai ser mais refluxo, depois a rinite e a adenoide vai ganhando mais participação. Exato. Bom, acho que a gente falou bastante aí de quadro clínico, falar um pouco de tratamento, né? Então, a gente falou que o tratamento de uma otite é diferente da outra, na otite externa, enquanto o antibiótico, de preferência, seria administrado por via tópica, né? Você pingar as gotinhas. Como a gente falou, essa infecção está dentro do tímpano, então a via preferencial de administração do antibiótico, nesse caso, vai ser por via oral, né? Para a gente conseguir realmente com que esse antibiótico chegue lá dentro. E acho que isso é um ponto interessante também. Eu já vi, não sei se você pega com frequência também, às vezes tem algumas mães que, justamente por esse histórico, né? Às vezes de terem infecções de repetição, usarem muito antibiótico, às vezes é claramente ali uma otite média, né? Tem toda essa história. Teve o resfriado, se arrastou ali, ficou com o nariz entupido, encatarrado, de repente, pum, começou a ter aquela dor ali no ouvido, e geralmente aquela dor súbita, que geralmente acorda a mãe de madrugada e a criança grita de dor, febrão. A gente vai lá, olha o ouvido, o tímpano abaulado. Daí às vezes a mãe pergunta, será que não dá para tratar com antibiótico tópico? Ela já tomou tanto antibiótico. O antibiótico tópico, nesse caso, não vai fazer efeito, né? Às vezes falam, se pingar alguma gotinha não vai melhorar? Infelizmente não, né? Porque a infecção está lá dentro. Então, realmente, nos casos de otite média, o interessante é realmente sempre entrar com antibiótico oral, né? Exatamente. Eu gosto de pensar sempre como um problema do nariz que se expressa no ouvido, né? Então, assim, faz sentido pensar... é meio esdrúxulo esse caso, mas quando eu estava em São Paulo, teve uma mãe que virou e falou que pingou dipirona no ouvido. Então, assim, parece até engraçado achar que você vai pingar um remédio para dor no ouvido e vai fazer efeito. A absorção dele é no estômago, no intestino. Só que é igual você pensar que, eu vou pingar aqui e vai fazer um efeito no ouvido porque é ali que eu... Não vai chegar. Não é assim não que chega funciona. No problema, no local onde está o problema. Exatamente. Então, ali, a otite média, ela vai ser mais um tratamento por boca, tá? Você tem que tratar igual se fosse uma sinusite. Isso. Tá? E, inclusive, nos casos em que tem perfuração, você tem até um risco de entrar o remédio pela perfuração e causar um efeito tóxico no ouvido. Então, o que eu vou recomendar? Se você sente que está com a necessidade de entrar com antibiótico, passe em consulta. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes, eu tenho essa gotinha
não dá certo. Você pode, às vezes, estar piorando um caso. Você está protelando o início de um tratamento, né? Tem muitas dessas gotas que tem anestésico. Então, vai dar até um alívio. Mascarada, né? Só que aquele problema ainda processo tá lá. infeccioso tá rolando. Então, assim, até melhorou com essa gotinha, passou uns dias, começou a vazar o ouvido. Sim. Então, você mascarou o problema e agora você está com um problema um pouco maior. Né? Bom, você falou de uma complicação relativamente comum, que é, a gente falou, né? O ouvido ali é uma caixa fechada, eventualmente distende tanto o tímpano que rompe, né? Supurou o tímpano, não é o maior dos problemas, né? Claro que isso exige alguns cuidados. O tratamento com antibiótico vai continuar sendo necessário. Alguns cuidados, né? Supurou. Eu sempre oriento manter o ouvido seco, então ter cuidado na hora que vai tomar banho, proteger o ouvido para não entrar água. Da mesma forma que você falou, né? Se pingar alguma medicação diferente do que foi prescrita, algumas medicações são ototóxicas. Então, a partir do momento que não tem mais a barreira de proteção, o tímpano furou, essa medicação vai lá dentro e pode entrar no órgão da audição e causar algum prejuízo, né? E às vezes um prejuízo irreversível. Então, ter esse cuidado. E aí, sempre essa criança vai precisar ser reavaliada para ter certeza que essa perfuração fechou e não ficou com nenhuma sequela. Mas a gente também tem outras complicações, né? E complicações mais sérias, principalmente de otites médias. Você já viu alguma? Você costuma ver? A otite média, ela vai ser muito mais comum você ter complicação nela e elas vão acontecer com uma certa frequência, né? Como é um caso que acontece muito, então você tem desde as mais leves, igual você comentou, perfuração do tímpano, até algumas mais graves, né? Como mastoidite, é um termo que não precisa gravar, mas basicamente é quando tem infecção nesse ossinho que fica atrás do ouvido. E qual que é o grande risco ali? É que a partir dali você pode ir para alguns espaços perigosos. Pescoço, crânio e nervo facial. O nervo facial é o nervo que dá a movimentação do rosto. Toda a mímica da face. Toda a mímica. E ele passa dentro do ouvido. Em alguns pacientes, é como se esse nervo estivesse desencapado. Então, imagina que a fiação aqui da sala tivesse, em alguns trechos, sem a capa. O fio tivesse correndo ali. A chance de você ter algum problema nesse fio é enorme. Então, se você tem uma infecção e ela tem um contato direto com o nervo, você pode causar uma paralisia. E nervo é VIP, não passa aperto nem fome. Se ele começa a inchar, ele para de funcionar. Você tem um tempo que você tem que fazer um tratamento antes que se comece a perder permanentemente a função. Então, o ouvido ele está num lugar perigoso. Ele é próximo do cérebro, então você pode ter um quadro de meningite. Você pode ter um problema nele mesmo, então você pode ter um quadro de surdez, uma contaminação lá dentro do labirinto, tá? Que é uma labirintite infecciosa, que é gravíssima. Que é a verdadeira labirintite, né? Exatamente, que pode cursar com surdez. Então, você tem alguns quadros que são emergenciais, tá? E que foge daquela otite que você fala, mas meu primo já teve vários. Sim, percebeu, fugiu do padrão, tontura, vazou, tá com um quadro, uma queda do estado geral que é incompatível. Acabou. Principalmente menor de 2 anos, emergência. Sim. Já trata. Criança menor de 2 anos evolui muito rápido e as pessoas têm uma impressão de que vão ter pistas. Ele está piorando, ele começou com isso, começou leve. A complicação, ela muitas vezes vem rápido e quando ela aparece, ela evolui rápido. Então, a diferença entre você ter uma criança que está com uma dorzinha de ouvido e às vezes você ter uma criança que virou uma emergência, às vezes é aquilo, 24, 48 horas. Você falou de uma complicação aí, acho que é muito importante, e eu lembrei aqui pra gente comentar uma coisa. Vou até fazer questão de falar isso lento para cortar isso, que eu acho que vai ser uma informação bem importante, e é muito comum, acho que você vai concordar comigo. Então, assim, você estava comentando agora sobre complicações que são casos graves, né? E uma dessas complicações é a mastoidite, né?
Então, mastoidite é a complicação de uma otite média quando essa infecção não está mais localizada só no ouvido médio, só na caixinha, ela começou a sair para o osso atrás do ouvido, para mastoide. Isso é uma infecção grave, né? Essa criança, ela vai estar prostrada, vai estar toxemiada, então ela vai estar... não vai estar no estado normal. Tá exato, bom. ela vai estar mal. A criança fala, ela só quer colo. Isso. Ela não tá Não quer brincando. brincar, não quer comer, ela vai estar mal. E aí, a gente tem sinais clínicos, né? Então, o diagnóstico de mastoidite, você consegue ver. Você vai ver que a mastoide dele tá avermelhada, tá baulada, começa a ficar tão inchada que às vezes até a orelha começa a protruir para frente, né? E isso é um quadro grave, né? Isso geralmente necessita internação. Esse paciente vai precisar de antibiótico endovenoso e, eventualmente, em alguns casos, precisa até de tratamento cirúrgico, né? A partir do momento que essa coleção começou a coletar na mastoide, às vezes não está respondendo ao tratamento com antibiótico na veia endovenoso, essa secreção precisa ser drenada. Então, precisa abrir a mastoide, às vezes drenar essa secreção do ouvido, para que aí sim essa criança consiga responder ao tratamento com antibióticos. Então, assim, eu falei aqui todo o quadro de mastoidite para deixar claro que isso é um quadro grave. O que eu tenho visto muito, e acredito que você deve ter visto também, às vezes crianças com um quadro de resfriado, um resfriado comum, teve uma sinusite, às vezes nem chegou a evoluir para uma otite. Quando a gente tem um quadro de resfriado, foi o que você falou, o causador de tudo isso é o nariz, né? Então, quem pegar o episódio no meio agora vai achar que a gente está no episódio de sinusites. Mas o problema dessas doenças no ouvido, geralmente, sempre começa no nariz. Então, quando você tem algum resfriado ou alguma sinusite, você teve um acúmulo de secreção no nariz. Eventualmente, você pode ter o acúmulo de secreção no ouvido também. No ouvido e na mastoide. E o que acontece? Se, eventualmente, essa criança, às vezes, acaba sendo submetida a um exame de imagem, principalmente uma tomografia, né? Que às vezes foi solicitado ali sem necessidade, mas enfim, fez esse exame e esse exame mostrou ali que teve secreção na mastoide, às vezes esse exame vem laudado como mastoidite. E aí o que acontece? Isso gera uma preocupação nos pais, porque eles pensam, nossa, meu filho está com uma infecção. Mas você vai examinar, a criança não tem nenhum sinal, o ouvido está normal, a mastoide tá normal, ela não tá baulada, não tá avermelhada, mas aí tem essa confusão. Então, acho que seria legal a gente deixar claro aqui que esse quadro de mastoidite é um quadro grave, ele tem sintomas no exame, tem alterações. Esse achado de secreção na tomografia não necessariamente quer dizer que seja uma mastoidite. Até porque uma mastoidite mesmo, né, o achado tomográfico, geralmente vai começar a ter outros achados, né? As trabéculas ósseas da mastoide às vezes vão estar erodidas, não é puramente só secreção na mastoide que representa uma mastoidite. E isso tem complicações para a criança, né? Porque às vezes elas recebem o diagnóstico ali, tá com mastoidite. E às vezes ela vai acabar usando um antibiótico ali sem necessidade, né? Às vezes um antibiótico para uma doença, considerando que é uma doença grave, e às vezes não é, né? É o que eu costumo falar para os pacientes. A tomografia, ela é uma foto do momento. Então, se você estava resfriado, estava todo encatarrado, com acúmulo de coriza, né? Vai acumular secreção. Não quer dizer que isso seja uma infecção com pus, com realmente um sinal de gravidade ali que você precisa entrar com antibiótico. Não sei se é comum aparecer para você, às vezes, esse equívoco de crianças com uma tomografia mostrando mastoidite e realmente, às vezes, não tem nenhuma clínica. Sim, eu vou jogar isso um pouco na culpa. Nossa geração está muito mal acostumada com os exames. Então, eu lembro quando eu tinha um professor, ele era mais antigo, na faculdade, e ele fazia todo um exame físico. Mas assim, ele fazia de tudo. De tudo. E ele falava, tinha uma frase que ele falava que é muito real. É aquilo, quem não sabe o que pede, não sabe interpretar o que acha. Uhum, então, muito verdade. Hoje, as pessoas não querem fazer um exame, a criança está chorando, ou ele não quer perder tempo na consulta, ele vai lá e pede um exame. E aí ele não sabe o que fazer com aquilo que ele acha no exame. Então, nada substitui raciocínio, exame físico e você ter experiência naquilo. Eu acho, olha, fiz uma tomografia que veio alterada, tá, vai no médico de confiança seu, tudo bem. Aí eu acho que já é o caso, se alguém achou necessidade de tomografia, mas realmente, esses laudos, muitas vezes, eles estão errados. Mas é difícil
Eu nem culpo o radiologista, Porque o que eu falo, ele tá vendo uma radiologista foto, chega, ele não tá vendo o vê paciente. uma foto com secreção. Exato. Então, assim, não examinou direito, aí vai pro radiologista que nem tem como examinar. Então, assim, acaba virando aquilo. A mãe fica desesperada. Então, é seguir um bom senso. Tá tendo uma evolução ruim, vai num bom médico, ele vai examinar, viu pelo exame, essa criança não tá bem, aí vai pro exame de Isso. imagem. A gente nunca pula etapas, porque O exame de imagem vai substituir o seu exame físico. porque não vai substituir. Isso. Foi o que a gente falou desde o começo, né? O diagnóstico desses tipos de otite, eles são clínicos. Você só vai partir para um exame de imagem, fugiu totalmente do padrão. Você tá vendo, putz, essa criança tá mal, não respondeu, usou antibiótico. Você vê que tá abaulado, essa infecção começou a sair do ouvido. Nesses casos, aí sim você vai partir para um exame de imagem, né? Senão é o que você falou, você pede um exame que você não sabe o que esperar, você vai achar encontrar ali uma alteração que não condiz e vai gerar um estresse maior para a família. Eu atendi semana passada uma mãe que ela estava extremamente preocupada porque tinham passado para ela que o filho dela tinha uma mastoidite e ela ter necessidade de usar semanas de antibiótico. E eu examinei, a criança estava super bem, sem dor, sem febre, ouvido normal, hemograma normal, provas de atividade inflamatória, tudo normal. Eu falei, olha, isso não é uma mastoidite, né? Se fosse uma mastoidite, seu filho nunca estaria tão bem quanto ele está agora, né? Então a gente tem que tomar realmente cuidado, né? Com esse excesso, às vezes, de exames, né? Foi o que você falou, nada substitui um bom atendimento, uma boa história, uma boa anamnese e um bom exame clínico, né? Exatamente. E aquilo, imagina que eu estou tratando uma imagem e não o paciente, né? Você fala assim, eu vou tratar porque apareceu uma imagem na tomografia. A criança, por qualquer motivo, fez uma tomografia do crânio e apareceu secreção no ouvido. E agora, doutor? Aí você vai tratar. Só que a secreção no ouvido, ela pode demorar meses para sair. E aí, você vai tomar durante todo esse período antibiótico? Então, como você começou sem critério, você não tem critério para parar. Então, se precisou fazer um exame de imagem, eu acho que... Tenha critérios para solicitação. Primeiro, a avaliação de um especialista. Né? Primeira coisa. Antes até de uma tomografia. Ele que vai ver ou não a necessidade. E se tem qualquer alteração, antes de iniciar um tratamento, a avaliação com o especialista... A gente trata o paciente, não trata um exame. Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, dá por enquanto para a gente fazer ali um resuminho. Paciente com dor no ouvido, relacionado com... Acabou de sair de um quadro de resfriado ou rinite, pensar numa otite média, um tratamento bem parecido com o da sinusite. Tomar cuidado aí com muita pressão nas lavagens nasais. Show. Principal fator de risco, nariz trancado e refluxo. Paciente pós-piscina, pós-praia, pós-réveillon, principal causa, otite externa. Cuidado com lavagens de ouvido, né? Então vai lá na farmácia, faz uma lavagem, isso pode agravar, chinês. Entendeu? E não manipular o ouvido, normalmente tratamento por gotas. Quando que a gente vai pensar que nossa, eu tenho que procurar ali um atendimento de urgência? Quando foge daquele padrão, dor com febre baixa. Quando você começa algum sintoma mais prostrado, então mais caidinho, ou febre mais alta, ou qualquer dor, tontura diferente, já pronto-socorro, de urgência, avaliação com especialista, e aí, se o mesmo achar necessário, exame de imagem, né? Eu tenho aqui alguns casos que a gente acabou pegando de dúvidas na internet, então eu vou ler um outro aqui resumir e até te passar. Então, o paciente fez uma lavagem no ouvido, que estava com acúmulo de cera, não conseguiu melhorar, passaram um cerumim e falaram para voltar para fazer uma nova lavagem. Nesse meio tempo, ele começou a ter muita dor. O que acontece nesses casos? Onde que deu errado? O que está acontecendo aí? Bom, assim, se ele tinha só cera no ouvido, né? Isso é uma dúvida bem comum, né? A cera, geralmente, ela não dói, né? O acúmulo de cera ali, uma rolha de cera, ela, no máximo, causa um desconforto ali. A sensação de tamponamento, ela é desconfortável.
mais dor intensa, a ponto de falar, nossa, acordei com dor. Geralmente a cera não faz isso, né? No máximo que o Ceromin pode fazer é dissolver. O Ceromin é uma medicação que a gente usa para dissolver a cera e ficar mais fácil mesmo para remoção, né? Mas se começa a ter uma dor muito intensa, a gente começa a pensar em alguma coisa diferente, né? O que eu sempre penso, né? A gente tem que tirar essa cera, realmente limpar, para ver o que está por trás ali. Será que esse conduto está inflamado? Será que machucou às vezes? Será que infeccionou? Às vezes manipulou, às vezes é muito comum. O paciente que tenta tirar a cera, ele fala, tô tentando tirar com cotonete ali. Como a gente falou no começo, a pele ali do conduto, ela é muito fina, ela é muito frágil. Então, apesar da a água ser mais comum, às vezes a coceira, às vezes o cotonete também é um fator traumático que predispõe a otite externa. Então, aquele paciente que estava com rolha de cera, às vezes tentou tirar com cotonete, acabou se machucando, o ouvido acabou inflamando, evoluindo para uma otite externa. E aí sim, gera toda essa dor, né? Palpa ali, dói, não por conta da cera. Mas, enfim, precisa tirar essa cera para limpar, até para o tratamento, se realmente tiver uma otite, para esse antibiótico conseguir entrar lá dentro. Né? Perfeito. Mas um cuidado muito comum, que acho que a gente tem que reforçar também esse cuidado. Você comentou no teu episódio com a Dani sobre a cera, né? Nem sempre a cera é o vilão, né? Ter um pouco de cera lá é essencial, então a gente tem que tomar cuidado com essas lavagens. Às vezes é muito comum, não sei se acontece contigo, quando vem no consultório, eu lavo, tiro a cera ali, o paciente vê, nossa, tudo isso de cera. Aí o acompanhante pergunta, nossa, doutor, eu nunca fiz. Será que eu preciso fazer? Muito não comum. É todo mundo que precisa fazer, né? É quando a cera não é um problema, ela é um problema quando ela está em excesso. Mas é ideal que todo mundo tenha um pouco de cera. E, inclusive, depois que você retirou toda a cera ali, quando você faz uma lavagem, por exemplo, você está retirando toda a cera. O seu ouvido ali fica por um período relativamente desprotegido até que forme a cera normal, a cera protetora do ouvido. Então, às vezes pode acontecer, aquele paciente fez uma lavagem e de repente começou a doer. Pode acontecer, né? E principalmente se esse procedimento é feito, às vezes, por alguém não habilidoso, não habilitado, né? Não experiente, que às vezes vai fazer com algum instrumento, alguma coisa que acaba machucando o ouvido, né? E aí, assim, machucou, fez uma infecção, às vezes é só a parte de fora ali. Aí isso você trata, consegue melhorar. Mas um problema mais grave poderia acontecer, às vezes, fazer uma lavagem e perfurou o ouvido, né? Não é comum, mas a gente sabe que eventualmente isso acaba acontecendo também, né? Então tem que ter esses cuidados. Eu vou até fazer uma pergunta pessoal. Porque, na verdade, aí vai de profissional para profissional. Eu não passo de rotina, quando eu faço alguma limpeza no ouvido, eu não passo nenhuma gota para o paciente usar. Tá? Eu acho que mantenho o ouvido limpo, sem nada. Só que tem alguns pacientes que têm descamação do ouvido. Sim. E como você acaba molhando o ouvido para fazer essas lavagens, nesses pacientes que têm dermatite crônica ali, eu passo uma gota para evitar a infecção após a lavagem. Acho que é válido. Você tem por rotina passar para todo mundo ou não passar para ninguém? Depende. Não, acho que não é nem 880. Depende do caso. Eu acho que se eu vejo que o paciente tem sinais de dermatite ali, porque pode ser uma porta de entrada, né? Depois que você tirou a cera ali, eu passo. E às vezes se eu vejo que o paciente tem sinais de lesão, de machucado ali no conduto. Então, às vezes, se ele tentou manipular, eu vejo que tem algum hematoma no conduto, ou algum machucado, ou durante o procedimento, você vê que ele estava com muita dor, e aí você tirou a cera, tá mesmo avermelhado. Nesses casos eu passo, mas não de rotina. Acho que depende muito do quadro mesmo. Eu avalio cada paciente. Perfeito. E vou até comentar uma pergunta que eu achei inusitada. Eu não achei que fosse achar uma pergunta assim, que era: meus ouvidos atraem muitos mosquitos durante o dia e eles querem entrar. Curioso. Isso é normal? Eu vou até comentar: mosca, mosquito, eles não fazem nada à toa. Eles são atraídos por cheiro de material em decomposição, tá? Então, em duas situações, o seu ouvido vai atrair mais moscas. Quando você tem sinal de infecção, tá? Então, pacientes que têm infecção recorrente, eles podem atrair mais mosca. E você tem também quando você tem uma dermatite. Você tem uma descamação da pele, igual acontece com a pele do corpo. Só que lá dentro aquela descamação fica parada. E é tecido morto. E diferente da cera, não tem enzimas que protegem contra a ação de micro-organismos.
Então eles vão consumindo e às vezes podem até ficar com um cheiro. Tem gente que fala, minha cera tem um cheiro forte. Verdade. E isso atrai mosca e mosquito, tá? Então, normalmente, se atrai, atendimento. Porque você pode ter aí uma dermatite no ouvido e isso facilitar tanto atrair moscas e mosquitos quanto a facilitar otites. Sim. E uma outra situação aí, não relacionada à mosca, o besouro é diferente, porque ele procura abrigo. Então ele vai entrar ali no ouvido, normalmente eles por volta lá pela noite, eles procuram algum lugar para se proteger. Aí já não tem nada a ver, aí é azar mesmo. Aí é azar. Mas a da mosca, normalmente é por conta de algum tecido ali. Você estava falando disso, da descamação, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente estava falando sobre otite externa, a gente frisou ali que o tratamento é que a maioria dos quadros são bacterianos, mas eventualmente, às vezes essas dermatites, às vezes aquela pessoa que tem o conduto ali um pouco mais úmido, um pouquinho de secreção, pode facilitar outro tipo de otite externa, que é a otite externa fúngica. Às vezes começa a crescer fungo ali dentro. O tratamento é basicamente o mesmo. É claro, a gente vai retirar esse macerado, essas hifas, o diagnóstico continua sendo clínico. A gente vê que o aspecto ali é diferente, geralmente começa a formar hifa no conduto. Precisa ser feito a limpeza da mesma forma, só que aí, como é um fungo, né, ao invés de usar um antibiótico, a gente vai usar um antifúngico. Tópico da mesma forma, né? E a manifestação clínica vai ser basicamente a mesma, né? Mas só para lembrar dessa outra forma de otite que às vezes também acontece, né? E não é tão rara assim. Sim, eu pego, muitas vezes chegam pacientes que já trataram com vários otorrinos e vêm que já usaram de tudo e estão desesperados por causa de otite fúngica. E já usaram até antifúngico. Sabe uma coisa que eu tenho, para mim, era um ortopedista que na época de faculdade e tinha uma perna lá com uma infecção fúngica, não sei quantos dias internado no hospital, e ele falou assim, fungo não é igual bactéria e vírus, fungo faz uma cidade, né? Então você tem que desestabilizar essa estrutura do fungo. Como é que você faz isso? Limpeza. Então ele fala assim, se você não limpa a infecção fúngica, você só pinga uma gota, você superficialmente ataca o fungo. Problema. Você não tira. Por isso que quando você tem uma sinusite fúngica, normalmente é um caso cirúrgico, você tem que fazer uma limpeza. Sim. No caso da otite, você precisa tirar o fungo de lá. Você tem que tirar. Não adianta você só pingar. Então normalmente são pacientes que se eu olho o ouvido e é fungo, eu faço uma limpeza, passo a gota e falo, você vai voltar... Você precisa ser reavaliado. Você vai ter que voltar, talvez fazer uma nova limpeza, continuar com o tratamento, porque senão ele tem uma tendência enorme a cronificar. E muitas vezes a presença do fungo por muito tempo, ele deixa o conduto assado. Então são pacientes que até eles voltarem até a pele do ouvido normal, eles passam meses. Que ele fala, doutor, eu vivia com cera, depois da infecção sumiu a cera do meu ouvido. É porque ainda tem algum nível de dermatite. Faz sentido. Eu vou passar aqui para essa outra pergunta. Você já respondeu lá no começo. Tive uma otite há uns 10 dias e minha audição não está normal. Vai demorar mais tempo? Então foi o que você falou, né? Geralmente o tratamento com antibiótico de uma otite média, geralmente o antibiótico ali por 7, 10 dias. Eu geralmente gosto de passar por 10. Então vai alguns dias até limpar toda essa secreção. E é claro, isso se tornando persistente, é sempre importante que a gente faça uma avaliação auditiva. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, né, voltando de novo naquilo que a gente falou. A maioria dos casos, né, vão começar após um quadro nasal. E isso vai resultar, às vezes, em acúmulo de líquido, de secreção lá dentro do ouvido e, eventualmente, esse líquido acaba infeccionando. O que acontece? Às vezes, esse líquido está lá e ele não infecciona, só que ele continua causando essa sensação de ouvido entupido. Isso é muito comum. Então, o paciente teve algum quadro de resfriado, uma gripe, uma sinusite, você tratou, melhorou. Ele fala, nossa, eu estou bem, estou respirando bem, não tenho mais secreção. E, às vezes, o único sintoma que
permanece e que ele vem às vezes consultar e fala, eu tô com o ouvido entupido. Você olha lá, não tá infeccionado. Mas às vezes ainda realmente demora um pouquinho, né? A limpeza ali, a clarificação dessa secreção do ouvido, ela não é tão rápida. Então, eu sempre falo, ó, é normal. Se a gente não fizer nada, vai passar sozinho uma hora, essa secreção vai ser reabsorvida. Às vezes a gente usa alguma medicação para tentar ajudar nesse processo, mas é comum, né? Após um resfriado, às vezes permanecer ali com essa sensação de ouvido entupido. Mas voltando à pergunta ali, com certeza, se a audição não voltou ao normal após o tratamento de uma otite, persiste, precisa ser avaliado. Sim, e até uma coisa assim, a gente fala muito de, eu tô sentindo isso, eu tô aquilo. É importante lembrar que a maioria dos pacientes que têm otite são crianças que às vezes ainda não falam. Então assim, que dica que a mãe vai ter? Meu filho está com uma otite, ou ele melhorou a otite, mas ainda está com a secreção no ouvido. Que pista que eu vou ter se meu filho tem? Normalmente, criança muito pequena, fica levando a mão no ouvido. Cada tanto tá mexendo no ouvido. Uhum. Pode ser, eu acho que já justifica você passar com o médico para ver. Sem avaliação. Tá? Então, criança menor de 2 anos fica levando a mão na orelha direto. Pode ser ou só sujeira no ouvido, ou às vezes pode ser até uma mania que ela desenvolveu, mas eu sempre penso, toda mania vem de algo real. Pode ser que hoje não tenha, mas então em algum momento ela teve que incomodou. E na dúvida, é sempre melhor. É sempre melhor avaliar. Sempre melhor pecar acho... por um excesso, né? Você Exatamente. falou aí isso sobre sinais de perceber como um bebê às vezes está com essa alteração na audição. Tem uma outra pergunta aqui. Como que uma mãe pode saber se um bebê tem otite? O que você daria ali de dica? Isso foi uma pergunta que fizeram pra gente no Instagram. Olha, criança muito pequena, choro, né, por causa do desconforto. A criança tem um alarme dela. Qualquer coisa errada, choro, irritabilidade, febre, tá? Então, assim, esses são sinais. Uma alteração comportamental, né? Alteração, tá? Então, até as questões do ouvido estão relacionadas até com terror noturno, tá? Então, alteração do comportamento. Meu bebê está muito irritado, levando a mão no ouvido. Muitas vezes você consegue já levar numa avaliação e evitar que ele piore, tá? Mas bebês pequenos, menores de 1 ano, precocemente eles já começam com o choro. Primeiro sinal, choro, levando a mão no ouvido. Geralmente é um choro inconsolável, né? Irritabilidade, às vezes incomoda até durante a mamada, você vê que ele para, ele chora. A gente fala assim, por que de noite meu filho acordou chorando? De noite você piora a secreção nasal. E como o pai da criança da otite é o nariz, então de madrugada meu filho começou com uma dor muito forte, um choro muito forte, eu não sei o que está acontecendo. O ouvido aí é uma boa possibilidade de ser o causador. Né? Isso. E aí, aproveitando ainda entrando nesse assunto aí, falando de bebês, a gente falou da suspeita do diagnóstico clínico. E uma outra pergunta aqui foi, quantas otites são normais em bebês? Tá. Normal, nenhuma. Comum, algumas. Né? Então, assim, lembrar, nunca é normal ter uma infecção. Ela pode ser comum. Regra que eu sigo. Você teve uma otite que evoluiu mal, ou você está tendo a segunda otite num período aí de 6 meses, avaliação. Não tem por que não. Sim. Não tem por que você falar assim, vou deixar meu filho ter umas 3, 4 para eu achar importante. Sim, e a gente precisa ir atrás desse fator causal, né? Sim, e quanto mais novo, mais incisivo. Por exemplo, eu tenho um filho se meu filho tivesse com 6 meses, teve uma otite, tratei e melhorou. Dali 2 meses, eu faria uma avaliação para quê? Para ver se aquela secreção saiu toda. Eu não ficaria esperando a recorrência. Se você está num lugar que você tem menos acesso ao médico, acompanha ali com o pediatra, no exame físico, ver se ele ficar na dúvida, te encaminhar. Mas menor de 6 meses, eu avaliaria. Menor de 1 ano, eu avaliaria de novo. A partir de 2 anos, se o filho tiver uma recorrência, um segundo quadro, já vale a pena.
Acho que tá quase dando o nosso tempo aqui. Eu lembrei de uma coisa agora pra gente comentar. Vou comentar rapidinho pra gente encerrar. A gente falou muito dessa otite infecciosa. Mas a hora que você tava falando ali da avaliação da audição, eu lembrei que nem sempre a secreção no ouvido ali, ela é pus, ela tá infeccionada. Às vezes a gente tem o que a gente chama de uma otite média serosa. Às vezes, essa criança que tem algum fator nasal, tem uma rinite, tem uma adenoide, tem refluxo, tá num ambiente ruim ali, que ela tá exposta a poeira, a cigarro, eventualmente o nariz dela ali tá todo entupido, aquela criança que vive resfriada, vive entupida, além de acumular catarro no nariz, ela pode estar acumulando catarro no ouvido. Isso é algo importante também da gente falar, né? Porque apesar disso não gerar dor, né? No máximo às vezes gera um desconforto, né? Às vezes um dia ou outro parece que aquela criança reclama um pouquinho de dor, chega, né, reclama um pouquinho que você falou, o bebê coloca a mãozinha no ouvido, mas uma criança já em idade escolar, às vezes ela consegue falar, né? Ela consegue falar, às vezes parece que eu não estou ouvindo, tem criança que fala, parece que tem bolinha no ouvido, às vezes essa secreção, ela tá ali no ouvido e o que acontece? Apesar de ela não gerar dor, não ser uma infecção, ela parada ali no ouvido de forma persistente, ela está alterando a audição da criança, né? Não é que essa criança seja surda, que ela não ouça, mas ela está alterando a condução do som. Então, essa criança não tem toda a audição que ela seria capaz. E a gente sabe que isso tem prejuízos também, né? Você e a Dani comentaram no episódio lá atrás de perdas auditivas, mas acho que é importante a gente frisar isso, né? Que o quanto antes a gente intervir para melhorar, né, a audição dessa criança, é melhor. Uma criança que está em idade de aprendizado de fala, né? Pode ter alterações na fala dessa criança. A criança que está ali em idade de aprendizado, de alfabetização, pode ter a alteração no aprendizado, na alfabetização dessa criança. E essa persistência, né? A criança ficar muito tempo com esse catarro, a gente sabe que lá na frente, né? Ela vai meio que se acostumando a ouvir menos do que ela é capaz. Isso pode também alterar o processamento auditivo central dessa criança, né? Então, lá na frente pode ter outras repercussões, né? Então, o diagnóstico precoce com certeza faz toda a diferença. Eu penso assim, eu não levo meu carro na oficina quando ele começa a fazer barulho, quando o motor começa a parar de funcionar, ou quando começa a sair fumaça. Eu levo periodicamente e esse é o mesmo cuidado que a gente espera de uma criança. Você não vai esperar seu filho. Eu acho que como a gente tem acesso, eu sou da opinião que toda criança antes do período escolar tem que fazer uma audiometria. Meu filho teve, inclusive eu tive que operar o meu mais velho. A gente nem acabou nem falando disso, né? Eu tive que operar, ele nunca teve otite. Só que ele tinha secreção que ficava parada. E vou falar, não tem como o pai perceber. Porque é menino, você fala, ele tá no mundo da lua às vezes ele fala alto, o que ele gosta, ele se empolga, ele grita, e você nunca sabe se ele tá ou não. Eu descobri nele por exames de rotina, ele chegou a falhar num teste da orelhinha, tudo, e vou te falar, se ele não tivesse falhado no teste da orelhinha, e ele falhou por outros motivos, eu jamais teria descoberto. Então, hoje eu falo, como pai, façam a avaliação, pediatra, ficou na dúvida, passe em consulta com o otorrino. E são exames tão tranquilos, né? São exames que não invasivos. Isso. Eu acho que não tem por que não fazer. Tá? E assim, no menor sinal de dúvida, né? Eu sempre falo, é sempre bom que isso seja avaliado, né? Às vezes falam, ele fala alto porque ele gosta, ele grita porque ele é criança. Escuta o que quer. Ele não responde porque ele tá atento na TV. Será que é ele mesmo? bota a mão na orelha para se acalmar. Eu acho assim. Sempre que tenha dúvida, pode é melhor. ser que sim, mas o que custa? É melhor não deixar passar batido, né? O que custa? Faça avaliação e que todas as avaliações da vida que você fizer sejam normais. Né? Melhor acesso de zelo assim. Nesse caso. Adriano, o Fábio e o Thiago estão olhando bravo ali pra gente já. Acho que deu o nosso tempo. Você tem alguma consideração final? Alguma coisa? Acho que tem muita coisa, na verdade. A gente foi abrangendo ali o superficial, mas tem muita coisa que a gente falou. A gente não chegou a falar em tratamento cirúrgico, né? Mas enfim, acho que deu uma boa cobertura sobre o tema. Eu acho que aquele conceito básico, assim, do que é normal, fugiu do normal a avaliação. Tá normal ainda pro quadro da otite, mas teve recorrência. Avaliação, não espere, porque pode ter complicações. E as complicações, elas são rápidas, né? Então, não passa sufoco,
cuida do ouvido, porque o ouvido tá numa área muito nobre. Perfeito. É isso aí, pessoal. Então, foi mais um episódio nosso aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenham acompanhado e que a gente tenha fornecido aí informações relevantes, tenha ajudado de alguma forma. A gente está sempre à disposição, né? Nosso Instagram, nosso canal, nosso YouTube. Podem mandar sugestões de temas aí. A gente está sempre abertos. Perguntas são bem-vindas. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Então, até o nosso próximo vídeo. Até. Valeu. Obrigado.